para a leitura no livro de Zacarias, apenas um versículo, capítulo 4, verso 10. Livro de Zacarias, capítulo 4, verso 10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. E quero convidar também os amados irmãos para a leitura na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 1, leremos até o verso 11. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 1. Filipenses 2:1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismos ou vanglória. Partidarismo no singular, né? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos fazer uma breve oração. Pai precioso e santo, nós te louvamos, Senhor, e trazemos profunda gratidão a Ti, Senhor, pela Tua graça a nós dispensada, Deus, enviando Cristo, que nos ensinou, ó Deus, o caminho a seguir e que veio nos buscar, ó Deus, para nos restabelecer junto de Ti. E nós te agradecemos, Deus, porque sabemos que é o Senhor que nos envia a Cristo, pois ninguém pode ir a Cristo se o Senhor não nos enviar. Nós te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia para conosco. Nesse momento, Deus, diante desta palavra, nós com todo respeito e reverência, queremos aprender do Senhor. Por isso, Deus, para tanto, eu mais uma vez confesso a Ti que sou pecador, confesso minhas falhas e pecados, e clamo a Ti, Deus, apelo pelas Tuas misericórdias, e clamo a Ti, Senhor, que nesse momento eu diminua, que só fale aqui, Deus, o que vier do Teu Santo Espírito, que tudo que for falado aqui seja ministrado pelo Teu Santo Espírito. Que nesse momento, Senhor, eu diminua de fato, eu desapareça e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o Senhor humilde, aquele que é Rei do Universo, que reina soberanamente sobre toda criatura, cujo próprio universo é sustentado pela Sua palavra.
ele se apresentou aos homens como um rei humilde, que nasceu em uma manjedoura, que lavou os pés dos seus discípulos, que morreu de forma humilde numa cruenta cruz. Esse Senhor humilde é o grande Rei do universo, que voltará e julgará vivos e mortos. Pequenas coisas podem não ser atraentes aos olhos e os corações orgulhosos e ambiciosos dos homens, mas quem pode dizer onde pequenas coisas podem nos levar no reino de Deus? Quero mencionar com os irmãos alguns exemplos. Veja o exemplo de Jacó. Vos convido aqui a abrir suas Bíblias no livro dos Gênesis, capítulo 32, versos 9 e 10. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tenho usado para com teu servo, pois apenas com o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou 2 bandos. 2 bandos quer dizer, aumentou muito a minha família e os meus servos. Eu apenas com um cajado. Eu sou indigno das tuas misericórdias, mas quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor é o Deus dos meus pais. O Senhor é o Deus que tem promessas. O Senhor é o Deus que tem aliança. E o Senhor me incluiu na tua aliança. E o Senhor me prometeu uma grande descendência também. Eu faço parte dessa aliança. E em momento onde eu estava desprovido dos recursos materiais, o Senhor me permitiu apenas com um cajado atravessar para o outro lado do Jordão, cumprir uma missão, engrandecer e prosperar e voltar próspero para a minha terra, com apenas um cajado. Não despreze os humildes começos, não despreze as pequenas coisas que Deus põe na sua mão. A tua salvação eterna, ela começou de forma humilde, com o próprio Deus se esvaziando da sua glória e vindo de forma humilde, nascendo numa manjedoura, morrendo numa cruz, para te buscar e te levar de volta para Deus, onde você herdará a promessa, você herdará a terra e o santo paraíso de Deus. Mas existem pequenas dificuldades também. Não só as pequenas coisas podem nos levar a grandes feitos no reino de Deus, mas fora do reino de Deus, pequenas coisas podem ser bastante prejudiciais também à nossa vida. Ou seja, nós devemos ficar atentos com os detalhes, com as pequenas coisas, não só para vitórias e prosperidades no reino de Deus, mas também pelas ciladas do mundo. Pequenas coisas podem ser também armadilha e laço. Então nós devemos ter cuidado com os detalhes. Vos convido à leitura aqui em Isaías capítulo 6, versos 5 a 7. Isaías capítulo 6, versos 5 a 7. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor do universo. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Olha aqui o pecado de Isaías, que foi perdoado aqui, no chamado de Isaías, provinha de algo pequeno, a língua. Um pequeno órgão, um pequeno membro do nosso corpo, a língua.
ela era a base do pecado de Isaías. Veja aqui, capítulo 50 de Isaías, verso 4. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. Ou seja, quando Deus perdoou o meu pecado, Ele me deu língua como de eruditos, para eu falar para os cansados. Ou seja, aquela pequena coisa que iria condenar Isaías, foi transformada por Deus. Ou seja, o Deus que transforma a maldição em bênção. Agora veja, compare com Tiago, e veja esta pequena coisa, não trabalhada por Deus no ser humano, como ela pode ser uma catástrofe. Vamos lá, Tiago capítulo 3, verso 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. O orgulhoso, o contendencioso, o iracundo, o mal, essas palavras, essas pessoas, elas se condenam com a própria língua. Porque a soberba dele vai aparecer, porque a boca fala do que o coração está cheio. Porque a maldade dele será revelada. Porque a boca fala do que o coração está cheio. A sua prepotência e o seu orgulho, eles vão ser o motivo da sua queda. E tem um provérbio que diz: ora, quer ser próspero e viver longevamente e ver dias felizes? Você quer isso para você? Então te dou a receita: refreia a tua língua de falar o mal. Refreia a tua língua, guarda, não caia no nono mandamento. Veja como as pequenas coisas, veja como o ser humano, ele se ilude quando ele vê poder, quando ele vê ostentações, quando ele vê opulência, ele se engana com aquilo, ele se ilude facilmente. E quando o perigo vem de forma pequena, ele muitas vezes não percebe o quão perigoso é aquela pequena coisa. Então as pequenas coisas podem nos levar a grandes vitórias e podem também nos levar a grandes ruínas. Por isso, não despreze as pequenas coisas. Não despreze os detalhes das coisas. Não se sinta dono das situações. Tenha humildade, porque aquele que é o Rei do Universo se apresentou a você, se apresentou a mim com humildade. Veja o que estava acontecendo com Israel. Havia um homem de altíssima estatura e que falava grosso e que carregava uma espada muito pesada que ele manejava muito bem, um homem treinado para a guerra, com todo o aparato militar, afrontando Israel. E nenhum daqueles homens valentes do exército de Israel tinha coragem de enfrentar aquele homem. O que Deus fez? Pegou um menino, jovem, franzino, perninhas finas, fraco, ruivo, de boa aparência, mas que não era treinado para a guerra, não conseguia levantar uma espada. Ele era um pastor de animais, um pastor de ovelhas. O máximo que ele sabia era colocar uma pedra numa funda para espantar os lobos, para proteger o rebanho do seu pai. E ele vivia lá afastado. Deus pegou esse rapazinho, Deus pegou esse jovem, fraquinho, franzino, e o levou diante do rei, para que ele falasse: eu vou enfrentar este homem de alta estatura, militar, altamente treinado, eu vou enfrentar ele. E por que essa pequena coisa deu certo? Porque esse homem de grande estatura, que era Golias, foi contra Davi, o homem de pequena estatura, com espada e lanças. Mas Davi foi contra aquele homem de grande estatura, não com espada e lanças, mas em nome de Deus,
em nome do Senhor dos Exércitos. E ele disse: você vem a mim com espada e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, porque não, o Deus salva não com espada e com lança, mas Deus salva porque de Deus é a guerra, de Deus é a guerra. Ou seja, a guerra pertence ao próprio Deus. Então Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Não se iluda com pequenas coisas. Olha só como podemos ser abençoados com pequenas coisas. Veja aqui no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos 40 a 41. Pois quem não é contra nós, é por nós. Portanto, aquele que vos der de beber um copo d'água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Olha só, uma oferta que você dê para uma pessoa que vem em nome de Cristo, você não ficará sem galardão. Não precisa ser grande oferta. Você pode dar um copo de água fria para essa pessoa que vem em nome de Cristo. Você tenta aliviar a sede dessa pessoa. Você tenta favorecer essa pessoa de alguma forma. Simples, pequena. Não precisa de grandes coisas. Mas um coração entendedor do que é de fato o reino de Deus. Que não se manifesta com aparência visível. Não é de visível aparência o reino de Deus. Ele não é de aparência visível. O reino de Deus não é aquela igreja lá toda luxuosa e com milhares de pessoas ali, com vários instrumentos musicais, ar-condicionado. Pode ser também, se for uma igreja fiel e Deus concedeu isso para eles, ótimo, conforto para eles. Pode ser também. Mas o reino de Deus não é isso, porque o reino de Deus, ele não é de visível aparência. O reino de Deus não é quando você vê uma multidão seguindo alguém, quando tem um programa bonito na televisão. O reino de Deus, irmãos, não é de visível aparência. O reino de Deus é o dia a dia, na sinceridade, na gratidão, na misericórdia, no amor, no serviço piedoso, dando um copo de água fria para aquele que vem em nome de Cristo. Este não ficará sem galardão. Não se preocupe com coisas grandes, faraônicas, imensas, que gostam de ostentações. Não se preocupe com isso. Mas esteja treinado para olhar para as pequenas coisas. Porque tanto elas podem te levar a uma prosperidade no reino de Deus, como elas podem colocar um incêndio numa floresta. Ela pode colocar a tua vida em incêndio. Muitas vezes, se você não observar as pequenas coisas. Arão e Hur sustentavam os braços de Moisés e o povo venceu a batalha. Todas as vezes que os braços de Moisés se abaixavam, o exército começava a perder a batalha. Por que Deus fez isso? Para mostrar que pequenas coisas têm muito valor no reino de Deus. E Moisés então ele erguia os braços e o povo começava a prevalecer contra o inimigo. Moisés não aguentava o cansaço dos braços, abaixava os braços e o exército começava a ser derrotado pelo inimigo. Passava aquela situação de uma para outra com muita frequência. Moisés levantava o braço, o exército prevalecia. Moisés abaixava o braço, o inimigo prevalecia. E Moisés já não aguentava mais levantar o braço e ficar com os braços estendidos. Procure ficar com os braços estendidos durante o período todo de uma batalha. Nem durante um filme inteiro você consegue ficar. Imagine numa realidade. O que Arão e Hur fizeram? Pequena coisa. Quantas pessoas tinham ali observando aquilo? Nossa, quando Moisés levanta a mão, o povo prevalece. Quando Moisés abaixa a mão, o povo é vencido. Vai, Moisés, força! Levanta o braço aí, Moisés. Nossa, não percebe que o exército está perdendo quando você abaixa o braço? Vai, Moisés, levanta o braço. Ninguém estava na pele de Moisés. Ninguém estava nos tendões, nos nervos de Moisés. Ninguém estava na estrutura física daquele homem. E ele estava lá tentando e estava todo mundo: ô Moisés,
Não pisa na bola, como dizem na gíria. Se você abaixar o braço, ele te perde. 2 homens, em meio a uma multidão de pessoas, entenderam e numa atitude simples, numa atitude pequena, cada um foi de um lado e dava sustentação para Moisés, para que o exército prevalecesse. Deus nos mostra, irmãos, que nós não somos nada sozinhos. Nós não somos nada. Nós precisamos das pessoas. E Deus nos mostra também que as pessoas precisam apoiar tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é reino de Deus, tudo aquilo que é para edificação, tudo aquilo que é para glorificar a Deus. As pessoas precisam apoiar isso. Não olhe para grandes coisas, não se iluda com belezas de momento, com riquezas temporais, com forças, porque tudo isso não tem valor em si mesmo. Mas não despreze as pequenas coisas no reino de Deus. Um menino, certa vez, ofereceu 5 pães e 2 peixes para os discípulos. 5 pães e 2 peixes. E Cristo alimentou uma multidão de 5.000 homens. Lembrando que não era contado mulheres e crianças. Nesse censo que eles faziam aí, não eram contadas mulheres e crianças. 5.000 homens. Pode contar aí umas 20.000 pessoas, mais ou menos. Se você pegar uma média de 4 por família, né? Com 2 peixes e 5 pães. O menino entregou nas mãos certas. Era pouquinho que ele tinha. Não dava mas ele entregou na mão dos apóstolos, ou seja, aqueles que estavam lá em nome do Senhor, trabalhando para o reino de Deus. E aqueles apóstolos então sabiam o que fazer com aqueles pães. Levaram para Cristo. Aqueles apóstolos também, eles não sabiam o que ia acontecer. Aqueles apóstolos também, eles não entendiam como aquilo poderia ajudar. 5 pães e 2 peixes para uma multidão. Mas aquele menino foi com seu coração e entregou aquilo nas mãos daqueles que trabalhavam no reino. Aqueles que trabalhavam no reino, por si só, eles não sabem o que fazer. Eles precisam do rei. E eles pegaram então e levaram para o rei. E o rei alimentou a multidão. E sobrou muitas coisas. E o rei nos ensinou a não ter desperdício. Recolhe tudo que sobrou, porque isso ainda vai alimentar mais pessoas. Pequenas coisas têm muito valor no reino de Deus. Dorcas, com uma agulha, se tornou arrimo de uma comunidade. Fazer pequenas coisas pode fazer grande diferença, desde que estejamos fazendo com Cristo. Se Cristo estiver presente, irmãos, para que haja um milagre na nossa vida, para que haja uma transformação, a única coisa que nós precisamos é estar em Cristo, é Cristo estar presente e entregar as nossas pequenas coisas para Ele. Nós não temos força, nós não temos recursos deste mundo, nós não temos influência social, nós não temos uma comunidade aí no YouTube com milhões de seguidores, nós não temos nada disso. Nós somos meio que desprezados, mas nós temos Cristo. E Cristo, com pequenas coisas que nós podemos oferecer, Ele pode nos levar a grandes coisas. Ele pode nos levar a grandes coisas. E Ele, de fato, faz grandes coisas. Se nós estivermos com Cristo, o exemplo de Cristo, esvaziou-se da glória e se tornou servo. Nasceu em uma manjedoura, lavou os pés dos discípulos, condenado a uma morte humilhante, colocaram nas mãos dele 2 cravos. 2 cravos. E ele salvou a sua igreja ao longo da história com aqueles 2 cravos. Aqueles 2 cravos, que os homens maus, que os ímpios, pregaram ele na cruz. Ele salvou você e a mim com aqueles 2 cravos. Glória a Deus por aquele sangue. Glória a Deus por aqueles cravos. Apenas 2. E Ele salvou um número incontável de pessoas
um número que nós não podemos imaginar de pessoas. Ele livrou de uma eternidade de sofrimento eterno, onde haverá choro e ranger de dentes, para herdar a terra e ser povo de Deus, com apenas 2 escravos. Quero, para completar, ler com os irmãos 2 textos apenas. 2 versículos. O primeiro, Efésios 4, 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Com toda humildade e mansidão. A nossa luta não é contra a guerra e sangue. A nossa vitória não está em termos homens como Golias, de alta estatura, a nosso favor, ou termos espadas e aparelhos militares, ou termos grandes recursos no mundo. A nossa vitória é aprendermos o exemplo de Cristo, humildade e mansidão, sermos longânimos, suportando uns aos outros em amor. Eu já falei para os irmãos no sentido de se suportando aqui. Eu só vou repetir porque talvez alguém esteja assistindo esse vídeo pela primeira vez. Esse suportando no sentido de não é no sentido de aturar a pessoa. Nossa, tem aquela pessoa na minha igreja, mas não tenho afinidade com ela, então eu vou aturar. Não é isso não. É dar suporte para ela. Quando ela enfraquecer, quando ela desanimar, quando ela começar a esfriar, vai atrás. Dá suporte a ela. Ajuda ela. Não deixa ela cair. É como aqueles artistas circenses, né? Já expliquei para os irmãos, peço licença para repetir. Aqueles que eles fazem uma torre humana, fica um homem embaixo, sobe 2, um em cada ombro, aí sobe mais 2 nos ombros dos que estão em cima, aí daqui a pouco é 4, daqui a pouco é 8, faz aquela torre imensa, e tem um lá embaixo. Tecnicamente, esse que está embaixo se chama portor, e os que estão em cima se chamam volantes. Esse que é todos eles são treinados para fazer aquilo, o equilíbrio. Esse que está embaixo, não é que ele é muito forte. Normalmente ele tem uma estrutura mais forte mesmo. Mas ele não suporta todos aqueles vários homens que sobem lá em cima. Ele não suporta todo o peso de todos aqueles. Se você somar o peso de todos aqueles lá, seria impossível ele conseguir suportar o peso de todos. Mas existe uma técnica ali, certo? E ele dá suporte para todos. Então eles vão subindo e tal. A nossa técnica é a humildade. É não nos iludirmos com as grandes coisas que as pessoas vivem correndo atrás. Mas é entendermos que o Rei do Universo nos ensinou a humildade e a mansidão. Considerar os outros superiores a nós mesmos. Fazer o bem, irmãos. Tomar cuidado com as pequenas coisas que podem nos derrotar, como por exemplo a nossa própria língua. E observar que as pequenas coisas no reino de Deus, elas não são propriamente pequenas. Elas são apenas um caminho para grandes feitos de Deus em nossa vida, grandes milagres. E eu quero ler também o texto que nós lemos aqui, apenas um versículo de Filipenses 2. Nós lemos do 1 ao 11, né? Eu quero ler apenas com os irmãos, Filipenses 2, verso 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, e tendo o mesmo sentimento. E o verso 3. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, se apresentou a nós
como alguém humilde, em todo momento, do seu nascimento à sua morte. Os humildes começos podem ser desprezíveis aos olhos, mas podem ser o caminho para grandes feitos se estivermos nas mãos certas, nas mãos de Cristo. Amém. Quero convidar os amados irmãos para uma breve oração. Oremos, irmãos. Pai precioso e santo, nós te louvamos, Deus, por essa tua palavra, Senhor. Ensina-nos, Deus, essa humildade, Senhor. Não porque essa humildade, Senhor, ela não é propriamente sermos miseráveis financeiramente, mas termos um coração humilde, sabendo, Deus, que nós não somos nada e todas as coisas que podemos ter neste mundo, nós não vamos poder levar nada conosco. E todas as coisas são passageiras, mas o Senhor é o Rei do Universo, que voltará para julgar vivos e mortos. E nos ensinou essa humildade, Deus. E nos ensinou que pequenas coisas colocadas nas tuas mãos têm grande valor. Que possamos dar sempre um copo de água fria, Deus, para aqueles que vêm em teu nome. Que possamos honrar, ó Deus, essas pessoas. Que possamos olhar para nossos irmãos e não permitir que eles passem privações ou necessidades, que nós possamos ajudá-los, que nós possamos dar suporte a eles quando estiverem abatidos emocionalmente ou espiritualmente, que nós possamos fazer diferença neste mundo. Senhor, se não tivermos os bancos estofados das grandes igrejas, não tem problema, Deus, uma simples cadeira ou até mesmo em pé, nós podemos cultuá-lo. E nós te louvamos, Deus, pelo que o Senhor é. O Senhor é grande e poderoso. Temos poucas coisas, mas as entregamos nas tuas mãos. E lhe pedimos, Deus, que o Senhor cuide conforme o Senhor quiser. No nome santo e poderoso de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Antes de louvarmos a Deus com a resposta do sermão, uma pequena metáfora. 2 homens ganharam uma muda, cada um ganhou uma muda da mesma árvore. Os 2 eram cristãos. Um plantou a sua muda no seu quintal, que era dividido apenas com um muro, o outro plantou a sua muda no outro quintal. Os 2 cristãos, como eu disse. Um orava a Deus e falava: Senhor, manda sol para abençoar a minha árvore. Senhor, manda chuva para abençoar a minha árvore. Senhor, faça isso para abençoar a minha árvore. Senhor, não deixe o vento ficar arrancando as folhas da minha árvore. Senhor, me dê recurso para que eu compre adubo, para que eu jogue na minha árvore. Senhor, faça isso, Senhor, faça aquilo. O outro orava dizendo: Senhor, essa árvore eu entrego nas tuas mãos, ela é tua. Cuida conforme bem lhe parecer. Eu entrego ela ao Senhor. Eu amo tanto essa árvore, eu amo tanto essa muda, que o melhor lugar onde eu posso colocá-la, o lugar mais seguro, é nas tuas mãos. Cuide dela. E aí, o tempo passou, as árvores cresceram, a árvore daquele que pedia sol e chuva estava lá mirrada, a árvore do outro estava frondosa e bonita. E aquele homem, então, que a árvore estava mirrada, ele pergunta para Deus: por que a árvore do outro ficou tão boa, sendo que eu orava todos os dias pedindo para o Senhor chuva e pedindo para o Senhor sol? E Deus então responde para ele: porque você não me entregou a árvore aos meus cuidados. Você quis que eu fizesse o que você achava certo, o que você achava melhor, o que você achava que seria mais produtivo. E eu fiz, e a tua árvore ficou assim. Agora aquele entregou os meus cuidados. Eu conheço toda a criação, eu que estou regendo o universo, e eu abençoei essa árvore. Então, o que você tiver, entregue nas mãos de Deus. Não se preocupe com coisas pequenas. Não despreze os humildes, as coisas humildes da vida. Que Deus vos abençoe a todos.